O vereador Bigodini foi indiciado por embriaguez ao volante, falsidade ideológica e fraude processual. De acordo com o inquérito, o parlamentar mentiu e dirigia embriagado no momento do acidente. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o acidente de trânsito envolvendo o vereador Roger Ronan Rocha, conhecido como Bigodini. A investigação confirmou que ele era o condutor do veículo no momento da colisão, ocorrida por volta das 4h30 da manhã, no dia 29 de setembro. A Polícia Civil tomou conhecimento após o registro inicial do acidente envolvendo o vereador Roger, conhecido como Bigodini, através de vídeos de redes sociais, de que, na verdade, a dinâmica dos fatos poderiam ter sido diferentes do que foi apresentado no plantão policial logo após o acidente. Esses vídeos indicavam que, possivelmente, seria o próprio vereador Roger que estaria dirigindo o veículo quando do acidente e não a namorada Isabela, como foi apresentado e registrado. Nós refizemos os passos antecedentes ao acidente realizado pelo Roger, pelo vereador Bigodini. As investigações mostram que o vereador passou por diversos estabelecimentos, onde claramente fez o consumo de bebidas alcoólicas. Por volta da 1h da manhã, imagens mostram o parlamentar em uma casa de show, com sinais claros de embriaguez. Nessa apuração, nós identificamos que, já no início da noite, ele vinha ingerindo bebida alcoólica em estabelecimentos comerciais pelos quais ele passou. Em um dos bares, uma caipirinha de vodka e uma caipirinha de cachaça. Ele vai para uma casa de shows, onde novamente consome bebida alcoólica. E já nesse local, nessa casa de shows, ele demonstrava alteração no estado psicomotor dele. Ele já tinha o andar cambaleante. Deste local, ele ainda passa em 2 lojas de conveniência de postos de combustível aqui da cidade, onde ele compra cervejas, e as imagens são muito claras, evidenciando que em todas essas lojas de conveniência e postos, ele chega dirigindo o veículo automotor e ele sai dirigindo o veículo automotor. O carro era alugado, possuía rastreador e registrou as altas velocidades durante a madrugada. Na Avenida Brasil, por exemplo, o Bigodini aparece nitidamente ao volante e atinge 131 km por hora. Já na Anhanguera, o registro de velocidade chega a 183 km. Através da vestimenta, é confirmado mais uma vez o vereador como sendo o motorista. Já muito próximo ao local do acidente, poucos segundos antes de acontecer o acidente, cerca de 100 e poucos metros ao local do acidente, nós obtivemos 2 câmeras de vigilância que trazem imagens do motorista, uma delas, evidenciando que ele tinha vestimentas de cor clara, compatíveis com as vestimentas utilizadas pelo Roger, e a segunda câmera capta imagens do passageiro do veículo, poucos segundos antes do acidente. E fica muito claro dessa imagem que o passageiro do veículo fazia uso de uma vestimenta preta que encobria o braço e as mãos estavam expostas. Além disso, a parte de baixo da perna, do joelho para baixo, também estavam expostas, sem cobertura de roupa. E o restante da roupa de cor escura, compatíveis com os trajes de Isabela e não compatíveis, totalmente diferentes do traje do Roger. O que, já nesse local, exclui qualquer possibilidade de que fosse o Roger o passageiro e a Isabela a motorista do veículo. Nesse local, inclusive, ele também se descontrolou do volante, quase colidiu ali com um muro e um poste. Bigodini e Isabela se recusaram a fazer o teste do bafômetro e apresentaram versões falsas no plantão policial, o que foi comprovado pela investigação. Nenhuma imagem mostra a Isabela dirigindo. A Polícia Civil também vai apurar a conduta dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Então ficou caracterizado para a Polícia Civil de que aquele vídeo gravado de quando ele está com o veículo imobilizado de frente a um posto, de fato,
Inclusive, a gente encaminhou esse vídeo para a perícia para verificar se não teve nenhum tipo de edição, alteração, adulteração. E a perícia indicou que não houve. E fica muito claro que é ele quem desce do banco do motorista quando da chegada dos policiais no local. Roger Ronan Rocha Bigodini foi indiciado por embriaguez ao volante, fraude processual e falsidade ideológica. Isabela pelos crimes de fraude processual, falsidade ideológica e autoacusação falsa. Os dois vão responder em liberdade. Já a Câmara, através do Conselho de Ética, analisa o possível processo de cassação do vereador. Mariana Robert para o Jornal da Clube. A defesa do partido do vereador, no caso o MDB, não se manifestou até o fechamento desta edição. O advogado que defende o parlamentar e a namorada dele também não comentou o caso. Dr. Vinícius Bugalho, advogado, participa com a gente ao vivo a partir de agora no nosso canal digital. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa tarde. Doutor Vinícius, o que antes eram hipóteses, agora é uma confirmação. A polícia conclui que o vereador Bigodini dirigiu o carro no dia do acidente, estava embriagado. Como fica a situação do vereador diante dessa confirmação na análise que o senhor faz? Doutor, boa tarde. Boa tarde, André Costa, nossa Franca do Imperador, e a todos que assistem o Jornal TV Clube. Pela conclusão da douta Polícia Civil do Estado de São Paulo, através do seu nobre delegado e da Polícia Técnica, já existem elementos para que a Justiça Criminal faça o devido processo legal, possivelmente denunciando o futuro acusado, e a Câmara tem aí elementos factíveis para que se proceda e se inicia um processo de cassação de mandato na forma do decreto 201/67 e na forma do regimento interno e da lei orgânica do município. Doutor, o Conselho de Ética já vinha apurando o caso, mas com essas novas provas por parte da polícia, o que devemos esperar então de quem faz parte desse conselho? Que eles julguem com temperança, concluam os trabalhos com imparcialidade, com os olhos postos no artigo 37, concedam o direito ao contraditório e ampla defesa ao nobre vereador, e se entenderem que lá na frente deve acontecer a cassação de mandato, que se casse. E se entenderem que faltam elementos, que se proceda à absolvição do acusado administrativamente na forma do que prevê o decreto 201 de 1967, especialmente artigo 5º. Doutor, quais critérios o Conselho de Ética deve levar em consideração ao avaliar, então, se a conduta do vereador configura uma quebra do decoro parlamentar? André, salvo engano, o artigo 82 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que é a quebra do decoro parlamentar. O que é a quebra do decoro parlamentar? É um sentimento nobre de toda a nação, que inclusive é reproduzido na obra de Platão, A República, e na qual se enquadra o personagem Bigodini, que é o guardião da sociedade. O guardião tem que ter temperança, equilíbrio e respeito. E mais, a vida pública do parlamentar, sim, ela tem que ser objeto de conduta e de valoração pelos demais membros da Câmara. Se proceder em desconformidade com o padrão médio do familiar de todas as famílias, ele pode sim ter um mandato cassado na forma do artigo 5º e artigo 7º do decreto 201. Se ele não tiver um comportamento que transborde o princípio do decoro, da moralidade, que é a moralidade média do pai de família que trabalha, põe comida em casa, luta todo santo dia por sua família, por seus filhos, sua esposa e por aí vai, então ele pode ser absolvido. Mas desde que haja temperança e equilíbrio no julgamento e que se escolhe esse julgamento em provas. Havendo provas, que se casse, não havendo, que se absolva. Vamos aguardar, então, os próximos desdobramentos de toda essa história. Agradeço muito aqui, doutor Vinícius Bugalho, advogado. Um grande abraço, doutor, e até a próxima oportunidade. Bom fim de semana. Igualmente, um grande abraço, André. Até mais.